parte do Livro dos Espíritos, que foi desdobrado no Evangelho. E como eu iria fazer o estudo primeiro do Evangelho, primeiro capítulo, eu já tinha preparado algumas interrogações para todos nós, algumas interjeições. Eu queria passar para vocês entenderem que o Evangelho é um estudo da alma humana, visando a nossa reforma íntima. O Evangelho, na primeira parte dele, é da introdução. Aí, na introdução, ele fala dos objetivos, sobre a autoridade da doutrina espírita, o controle universal dos ensinos dos espíritos, notas históricas. Então, Kardec faz uma situação do Evangelho ao tempo de Jesus, isso na introdução. Então, depois ele vai para os capítulos, que são 28 capítulos do Evangelho. 28 capítulos. Só que eles não são aleatórios. Eles têm uma sequência definida. A primeira parte dessa sequência, ele chama de princípios doutrinários, que vai desde o capítulo 1 até o capítulo 6. Princípios, eles fazem a situação da religiosidade da doutrina espírita no contexto do espiritismo. Então, no capítulo 1, eu não vim destruir a lei. No capítulo 2, meu reino não é deste mundo. No capítulo 3, imortalidade da alma. No capítulo 4, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. No capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. No capítulo 6, o Cristo Consolador. Então, no capítulo 1, eu não vim destruir a lei, ele apresenta o espírito diante do cristianismo. A responsabilidade do espírito diante do cristianismo. No capítulo 2, que nós iremos discorrer sobre ele, é meu reino não é deste mundo, ele fala sobre as três revelações universais, e sobre a imortalidade da alma e a vida no mundo espiritual. No capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, que fala sobre a evolução do espírito imortal. No capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ele fala sobre a reencarnação. E no capítulo 5, bem-aventurados aflitos, ele fala sobre a justiça das aflições. No capítulo 6, o Cristo Consolador fala sobre o Espírito Consolador. Somente para nós adentrarmos, as outras três partes são sobre eu e o próximo, que é do capítulo 7 até o capítulo 15, fala sobre as bem-aventuranças, os pobres de espírito, os puros de coração, os mansos e pacíficos, os misericordiosos, nas bem-aventuranças. Depois ele fala sobre amar o próximo como a si mesmo, amar os vossos inimigos, que a vossa mão esquerda não saiba, faz a sua direita, honrai vosso pai e vossa mãe, e fora da caridade não há salvação. Isso é eu e o próximo, quer dizer, a minha responsabilidade como espírito mortal perante o outro, perante o próximo. Do capítulo 16 ao 19, ele fala que é a terceira parte do livro dos Espíritos. E ele fala que é o compromisso de eu comigo mesmo. Que vai do capítulo 16 ao 19. Ele, basicamente, o nome dos capítulos é: não se pode servir a Deus e a Mamon, sede perfeitos, muitos dos chamados, poucos escolhidos, e a fé transporta montanhas. A última parte do Evangelho é do capítulo 20 ao capítulo 28, que é eu e a causa. É sobre o trabalhador espírita. Então, são sobre os trabalhadores da última hora. Haverá
falsos cristos e falsos profetas, um alerta para os espíritos: não separeis o que Deus uniu, moral estranha, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, buscai e achareis, dai gratuitamente, porque gratuitamente recebestes, pedi obtereis, e colhei nas peças espíritas. Então, vocês viram que o Evangelho, ele é uma coletânea de ensinos para a nossa reforma íntima, para a nossa mudança interior. Primeiramente, ele fala sobre os pontos doutrinários, depois fala do compromisso eu com o próximo, depois eu comigo mesmo e eu com a causa. Então, é um estudo que deve ser feito periodicamente. Todos nós temos sempre de bolso o Evangelho. Tanto que eles dizem o seguinte, que todas as vezes que tivermos algum problema, alguma dificuldade, que nós, à primeira vista, não conseguimos resolver, basta abrir o Evangelho. Reza pelo seu mentor espiritual, seu anjo da guarda. Que todos nós temos um anjo da guarda, um espírito protetor, que nos acompanha desde do início da nossa encarnação até os últimos dias finais. E ele dará a resposta para os seus pedidos. Então, no capítulo 2 do Evangelho, meu reino não é deste mundo, eu anotei sobre a realeza de Jesus, para que nós possamos entender a dimensão espiritual de Jesus. Jesus de Nazaré, como esteve entre nós, Jesus o Cristo, não é Jesus Cristo, não, porque Cristo é uma função, ele é o Cristo planetário nosso. Então é Jesus ou Cristo, não Jesus Cristo. Por quê? Porque ele, de acordo com o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, numa reunião que teve nas proximidades do centro dessa galáxia, com os Cristos planetários dos outros estrelas, dos outros orbes, o Cristo dessa galáxia, o Cristo do sistema solar, eles incumbiram ao Espírito que nós costumamos denominar de Jesus, para ser o dirigente deste novo mundo que seria construído, que é a nossa terra. Então Jesus acompanha esta criação, essa evolução, e recebeu todos nós esse caminhão de espíritos, né, para levarmos a um porto feliz. Cerca de 24 bilhões de espíritos na face humana. 24 bilhões na face humana. Diz que, segundo eu estava vendo hoje a estatística, na terça-feira próxima nós teremos 8 bilhões de seres encarnados. 8 bilhões. Já na verdade. Muita gente. Bom, então Jesus, antes que nós fôssemos criados, ele já era o que é? Ele já era esse espírito cósmico, planetário, e que construiu esse mundo de acordo com as leis divinas, atendendo a um chamamento do Pai Celestial, de Deus. E durante esse período todo, ele construiu este mundo para nos levar a um porto feliz. Tanto que Jorge Alahá, dizendo sobre a formação da Terra, ele diz o seguinte, que esse processo foi tão longo, 4 bilhões e meio, que se nós pudéssemos transformar isso num dia de 24 horas, assim, metaforicamente, que o homem apareceu no último minuto, exatamente às 23 horas e 59 minutos. Então você vê que é muito recente a nossa estada como espíritos humanos na face da Terra. E Jesus vem preparando esse mundo para nós. De forma que tem hora que a gente fica desanimado, tem complicações, a gente acha
que Jesus tinha férias, que aconteceu tantas coisas. Está tudo sob controle. Tudo que nos acontece é para o nosso bem, para a nossa vitória sobre nós mesmos. Porque o maior adversário nosso está onde? Dentro da gente. Na forma de egoísmo, de orgulho, de vaidade, prepotência, vai para os defeitos morais que todos nós temos. Uns mais, outros menos. E essa reunião que teve para a formação da terra foi apenas a primeira reunião que Jesus participou quando foi escolhido como governador do planeta Terra. Teve já uma outra segunda reunião, foi logo depois da vinda de Moisés. Na caminho da luz, Emmanuel fala sobre isso. Ou seja, Moisés veio 1000 e poucos anos antes de Jesus, né? E nessa reunião ele se candidatou para vir. Então vamos para frente. Se candidatou para vir pessoalmente trazer o seu exemplo de amor. E o maior sacrifício de Jesus não foi ter morrido crucificado na cruz, não. Isso foi a coisa mais simples. Ele é um espírito perfeito daqueles. Podem ter certeza que ele tinha um domínio da mente sobre o corpo. O maior sacrifício dele foi reduzir a sua luz para caber dentro de um alvo, a fim de desenvolver o seu corpo físico. E isso aí, segundo os espíritos superiores, demorou 800 anos no nosso calendário. 800 anos. Então, para vocês verem como é que é o sacrifício dos espíritos superiores. No livro Os Mensageiros, aos Clepíades, lá quando materializa no templo, lá dirigido por Cornélio, ele, falando sobre os Clepíades, ele diz que os Clepíades é um espírito que conseguiu materializar-se no nosso lar apenas parte do seu corpo espiritual. Ele diz que esse espírito ele consegue reencarnar a cada 800 anos no nosso calendário. Porque está muito já distante da nossa realidade. Já não tem parte do perispírito, né, todos os componentes do perispírito. Tem que refazer esses componentes. É muito complicado esse perispírito. Mas quando Jesus veio, ele deu o exemplo, o primeiro exemplo que ele deu foi lá. Humildade. Resolveu nascer junto aos animais, aos seres, os princípios espirituais, os seres inferiores. Nasceu entre os seres inferiores. Assim que Maria o levou no templo para que ele fosse registrado, porque o registro não tinha cartório naquela época, não. O registro era no templo religioso. Aí Simeão, que está anotado por contos e contos, né, do Humberto de Campos, Simeão pegou aquele serzinho, né, e ele, como tinha uma mediunidade bastante aflorada, ele percebeu a dimensão espiritual, como estavam esperando um espírito que viesse libertar o povo judeu do jugo romano. Ele teve certeza que aquele era um espírito preparado pelo Pai Celestial para fazer essa mudança. E aí, quando ficou sabendo das condições financeiras da família, José Carpinteiro, marido do lar, ele pegou a criança e começou a monologar para si mesmo: Senhor, que manda uma criança dessa, com a missão dessa, sem estar benfazeja pelos servos, pela riqueza, ou amparada pelos grandes luminares do Sinédrio, ou os administradores do templo, ou os juízes
que podem fazer a revogação das leis, e ele ficou assim quebrado. E aí acabou falando diretamente com a criança e disse: ó, divino infante, me explique como é que você vai conseguir fazer essas mudanças tão necessárias para trazer o amor entre nós. E aí o menino no seu colo começou a bater no seu peito. E aí, o dia que ele voltou ao mundo espiritual, ele ficou sabendo que aquele movimento dele, daquela mãozinha tão tenra, batendo no seu coração, é para lhe responder. Ele vinha não para poder mudar a política ou as instituições, embora veneráveis da terra, mas que ele vinha para transformar os homens através do coração. Então, desde criança, ele foi uma criança diferente. Aos 12 anos de idade, ele já discutia do Alcorão, os ensinos dos velhos profetas e dos doutores da lei, né? Está registrado na Bíblia. E assim que ele começou a sua missão aqui na terra, ele procurou fazer com que se impregnasse a alegria entre as pessoas. Foi numa festa de casamento, nas bodas de Canaã. E depois ele trabalhou incessantemente para atender prostitutas, atendendo extraviados, atendendo doentes, mas trouxe uma mensagem inesquecível para nós, para todos nós. Que tanto que Gandhi, que era muçulmano, disse que se todos os ensinos cristãos fossem perdidos, bastaria que os bem-aventuranças não ficassem ignorados. Porque as bem-aventuranças é o roteiro divino para que nós possamos fazermos a transformação íntima, essa mudança interior que todos nós estamos tentando fazer e precisamos com urgência fazer isso. Já estão há 2000 anos do Evangelho, e a doutrina espírita, o Espiritismo, é um compromisso dele, anotado por João no capítulo 18, versículo 18 a 23. Eu não os deixarei órfãos, enviarei um Consolador, que ficará eternamente convosco. Esse eternamente convosco é as leis divinas colocadas de uma forma mais ampla para que nós possamos entender que Deus é Deus de amor, Deus de justiça e é Deus de caridade. E uma coisa que é bom que nós falemos: os 10 mandamentos, eles nunca foram mudados. As leis morais são 10 também. Se nós pegarmos a primeira mandamento, que é o mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, te tirei da terra do Egito e tal, e compararmos com a primeira lei moral, é a mesma, a lei de adoração. A segunda mandamento de Moisés, com a segunda lei moral, é a mesma também. Até a 10ª, segunda, terceira e quarta, lei de sociedade, lei de destruição, lei de reprodução, todas estão na primeira revelação de Moisés e estão na revelação das leis morais trazidas pelos espíritos superiores, que são aqueles que deram uma forma mais didática para que nós pudéssemos entender que depois de 2000 anos, com esse conhecimento, temos desenvolvido a nossa inteligência, as leis morais, as leis naturais de Deus. Então, meu reino não é deste mundo. Onde é que é o reino de Jesus? No mundo espiritual. Por quê? E onde é que é o nosso reino também? Quem vai ficar para semente aqui na terra? Ninguém. Nós estamos aqui de passagem. Apenas estamos
estamos aqui numa experiência carnal, mas somos espíritos imortais. Espíritos imortais. Da onde que nós viemos? Presciência nossa é o mundo espiritual. E para onde nós vamos voltar? Para o mundo espiritual. Cada um de nós temos os nossos amigos, temos os conhecidos lá no mundo espiritual. Aí por que estamos aqui na Terra? Para aplicar aquilo que aprendemos lá, para poder desenvolver nossa inteligência e aprendermos a sermos espíritos que aprendam a amar ao outro como gostaríamos que fosse amado. Tanto que Jesus disse: não existe uma hora amor no mundo que eu vejo. Por quê? Porque é o amor sem restrições, sem cobranças. Então, nós estamos só de passagem. Aí, como é que é o mundo espiritual? No mundo espiritual, você vai para os locais aonde você tiver sintonia. Ah, existe céu e inferno? O céu e o inferno está dentro de cada um de nós. O céu e o inferno. Agora, existe planos espirituais inferiores? Existe. Aonde se abrigam espíritos desajustados. E as suas construções são desequilibradas, porque a sua mente é desequilibrada. Nos planos espirituais superiores, são planos belíssimos. Por quê? Porque a mente daqueles que estão nos planos superiores é harmonizada. E nós temos que ter 3 pilares para termos a pureza espiritual: a harmonia, a ciência e as virtudes. São os 3 pilares para que possamos alcançar o mundo superior, os planos superiores. Então, a geografia, como é que é a geografia do mundo espiritual? Nós estamos na crosta planetária. Existe a crosta espiritual que está nessa dimensão que nós estamos, nesse mesmo local, mas envolvido na dimensão espiritual. No centro da Terra, existem planos espirituais? Existem. São as trevas espessas e o abismo, aonde estão aprisionados espíritos bastante infelizes e que, se estivessem, funcionam como prisões espirituais, porque se eles estivessem à solta, por certo, nós estaríamos já muito mais desequilibrados. Acima da crosta da Terra tem uma certa dimensão aérea. Nós temos o quê? O umbral, que é o umbral grosso, o umbral médio e o umbral mais leve, onde está situada as cidades mais importantes, né? O nosso lar é uma das cidades que está no umbral ainda. Nem todo mundo quer ir para o nosso lar. Acima desses planos, desses 4 planos vibratórios, existem mais 3 planos superiores, só para espíritos redimidos, que são o plano dos espíritos da ciência, o plano do amor e o plano resplandecente, onde está situado Jesus e os seus apoiadores. Só para vocês terem uma base. Nesses planos resplandecentes, no plano resplandecente, onde está Jesus e seus assessores, tem apenas 1 milhão de espíritos para dirigir 24 milhões de almas. É a administração mais enxuta que existe. Né, doutor? A administração mais enxuta. 1 milhão apenas para dirigir 24 milhões. Tem que trabalhar incessantemente. Então, o Espiritismo é essa doutrina que nos dá uma ideia clara e precisa da vida espiritual, vamos dizer, do Evangelho. E nos dá essa fé inabalável no futuro. E essa fé tem enormes consequências sobre a moralização dos homens, uma vez que muda completamente o ponto de vista sobre o qual nós devemos encarar a vida terrena. Não como um ponto final, mas um ponto de passagem. Essa
visão do Espiritismo quer nos trazer. Para aqueles que se colocam pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que uma passagem, uma curta permanência, como se fosse em um país ingrato. O Espiritismo, concluindo, alarga o pensamento do homem e abre-lhe novos horizontes. Mostra-nos que esta vida é apenas um elo do conjunto de grandiosidade e harmonia da obra do Criador, ao invés da visão estreita e mesquinha que faz com que o homem se concentre na vida presente, como se ela fosse o único e frágil eixo do seu futuro para a eternidade. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, convenhamos que estamos aqui de passagem, que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, que todas as dificuldades, todos os sofrimentos, ou são provas, ou são expiações. Expiações referentes ao nosso passado de incuria, porque todos nós não fomos criados no momento da concepção. Todos nós somos espíritos milenares, com muitas encarnações, com muitas passagens. E podem ter certeza, se fôssemos bonzinhos, estávamos aqui agora. Nós que participamos do grupo Mediúnica, Marilene, a Ana Carolina, nós temos sempre contato, a Valdete, Marisa, contato com espíritos que estão obsediando encarnados por proveniente de velhos ódios do passado. Velhos ódios do passado. E que não esqueceram o que as pessoas hoje que se dizem vítimas fizeram com o homem. E aí se machucam também e querem machucar aqueles que estão no corpo carnal, que não têm condições de não terem Deus por perto. Porque quando nós temos a consciência culposa, é como se nós tivéssemos um plugue de atração dos nossos inimigos do passado. Por isso que eles nos descobrem. Então, a melhor forma de combater a obsessão, essa frase está no quadro fora da realidade da nossa salvação. É o serviço ao outro, é o servir ao outro. Tanto que Jesus disse que não veio para ser servido, mas veio para servir. Então, quando não nos conscientizarmos que todos nós temos que ver no outro um irmão, um companheiro de jornada, de filho do mesmo Pai, nós ainda vamos viver nas trevas espirituais que nos rodeamos pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. Por isso, que a doutrina espírita nos liberta, tende a nos libertar, nos mostrando através desse ponto de vista que o mundo, o reino de Jesus não é desse mundo, que o nosso reino também não é, apenas estamos de passagem, que todos nós temos que fazermos hoje essas mudanças para estarmos melhor amanhã do que hoje. E Emmanuel diz o seguinte: aquele que entrou no Espiritismo há mais de 3 anos e não começou a fazer a sua mudança, o Espiritismo entrou nele, mas ele não entrou no Espiritismo. Então, vamos à obra. Vamos pegar nessa rua e não olharmos para trás. A eira é grande e o trabalho de reconstrução de velhas mazelas do passado é imenso. Estamos apenas despertando para a realidade espiritual, para a verdade que temos. Tanto que em nosso lar, André Luiz, quando foi visitar a casa de Laura, que era mãe de Lísias, na encarnação anterior, ela disse que estava se preparando para uma nova encarnação. Tem ali o Ricardo, que já estava encarnado. E ela confessou que eles puderam, nessa programação da nova encarnação, que eles puderam apenas observar os 300 últimos anos das suas vidas.
300 apenas. Ou seja, uma encarnação, mas o mundo espiritual talvez um pedacinho da anterior. Nada além disso. Porque os mentores disseram que se ela pudesse ir mais, se eles pudessem ir mais longe, talvez o desequilíbrio seria imenso. Entendeu? O dia que eu vejo as pessoas assim, eu queria ver meu passado, queria saber o que eu fui. Gente, será que você está em condição de ver o seu passado? Basta você olhar o seu presente, como é que você está, para você saber como é que foi o seu passado. Se você está hoje nas melhores condições, nas melhores situações hoje, ainda ruim desse jeito, ainda com tanta dificuldade de servir, então analisa o futuro, o passado também foi muito pior. Então, gente, é despertar para a realidade. Não somos espíritos superiores ainda. São muito poucos espíritos superiores que estão entre nós. Nós somos espíritos endividados com a vida, uns com os outros. Não estamos aqui por acaso. Estamos tentando carimbar o nosso passaporte para continuar a nossa evolução espiritual nesse planeta e não sermos degradados para o mundo inferior. Porque assim como as pessoas evoluem, os mundos também evoluem. E o planeta da Terra, que é um mundo de provas e expiações, vai passar para um mundo regenerado. E nessa transição nós temos que carimbar o nosso passaporte para que continuarmos. E só carimbamos através do amor, do serviço ao mundo. Sejamos fortes. Estamos tendo uma grande oportunidade. Despertos pela verdade, pela realidade dessa doutrina que a todos nos comove e ilumina. Muita paz a todos. Muito obrigado. Então, você está falando aí, a gente não retrocede, né? Então, você está explicando que nós estamos no melhor momento nosso. Melhor momento. Nosso melhor momento. Não existe um processo no espírito, mas só que as condições que nós podemos habitar no futuro podem ser piores do que essa, se não valorizarmos o que nós temos hoje, né? Assim como na época, há 6.000, 7.000 anos atrás, veio os capelinhos para cá. Lá estava fazendo essa transição espiritual, né? De mundo de prova e expiação para mundo regenerado, e aqueles que não tiveram a aprovação de lá continuarem, vieram para a Terra e iria iniciar o ciclo de provas e expiações. Então saem de mundo primitivo para mundo de provas e expiação. Então, lá nessa época ainda, nós tínhamos muita dificuldade, tinha que andar a pé, isso, aquilo, outro. Depois que largaram essa tecnologia, o celular, que não esqueciam para nada, né? Voltar tudo a estaca zero é difícil, não é fácil não. Porque é por isso que a gente ficaria com uma vontade louca, não sabe de que, né? Mas é a perda do paraíso. A perda do paraíso. Então, muita paz a todos, né? Força, gente, estamos definindo o nosso futuro espiritual aqui e agora.